Vamos falar com o Walter, agradecendo a gentileza dele estar conosco. Secretário-geral da CBF, Walter Feldman. Boa noite, Feldman. Prazer enorme falar com você. A gente mostrou aí a tabela do campeonato, vimos que tem grandes jogos. E aí eu pergunto a pergunta simples para você responder, Walter. Onde serão os jogos? Quais os locais? Boa noite, prazer em te receber aqui no Mesa Redonda mais uma vez. Boa noite, Flávio. É um prazer. Eu estava vendo essa pegada, eu não diria maravilhosa, mas ela é histórica, né? Ver aí o Chico, o Celso, o Vampeta, com a contribuição do Júlio Casares, que fala sempre em São Paulo. Você vê, ele fala na volta do futebol em São Paulo. Ele só tem o São Paulo na cabeça dele. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Walter, que alegria. Também. E olha, Flávio, nós estamos nessa fase de preparação. Então, nós anunciamos a data, anunciamos aí o calendário, ainda parcial, mas com as competições mais importantes, mais estratégicas do futebol brasileiro. Anunciamos agora a tabela, então daqui a pouquinho a gente anuncia os locais, até porque, como você disse, tem uma evolução da epidemia que a gente precisa ainda esperar com a autorização dos órgãos de saúde nas cidades, nos estados, mas eu diria que nesse momento está avançando muito bem. Vocês lembram o compromisso que o presidente Caboclo assumiu, os 20 clubes da Série A, B e C, de que jogariam aonde fosse possível, inclusive se deslocando para praças aonde não fosse a sua, para que pudesse dar andamento ao Campeonato Brasileiro. Então, mais um pouquinho a gente vai dar os locais e os horários também. Perfeito. Júlio, vou passar para você a primeira pergunta. Você é um homem de comunicação. Claro. Conversa com seu amigo Walter Feldman. Claro. Primeiro, é uma alegria muito grande rever o Walter Feldman. E eu fico muito feliz que o trabalho desenvolvido por ele, pelo presidente Rogério Caboclo, traz uma CBF alinhada com os compromissos dos clubes do futebol brasileiro. E a gente fica muito feliz. Isso é uma segurança para o esporte e para o futebol. Walter, o que eu queria colocar para você não é nenhuma pergunta, é uma reflexão. O São Paulo chegando na final do Campeonato Paulista, dia 8. O São Paulo e Goiás pode ser estendido um pouquinho, né? Exatamente essa a questão. Quando nós tivemos a reunião, Júlio, para definir a data do dia 8, e foi uma reunião incrível, tensa, mas Caboclo tinha muito receio de apresentar a data. E vários clubes disseram, olha, mas tem que ter uma data, nós gostaríamos de ter um planejamento. Aí o presidente fez um contraponto. Tá bom, eu dou uma data, contanto que vocês assumam o compromisso de jogar em outro lugar, se não for possível, na sua cidade. E aí tem exatamente esse conflito entre, eu diria, quase as finalíssimas dos campeonatos estaduais e o início do Brasileirão. No mesmo momento, o presidente Caboclo disse que a relação dele com os presidentes das federações estaduais era muito boa e nós iríamos acertar se houvesse qualquer conflito. Não é fácil. No dia 8, eu diria que é a data limite, vocês viram, 24 de fevereiro, 2 meses depois do início do ano que vem, ou seja, está muito apertado. Eu diria que a nossa flexibilidade é mínima, mas para as finais nós encontraremos um caminho de tal forma que a final do Campeonato Estadual deve ser prioritária em relação a qualquer jogo do Campeonato Brasileiro. Celso Cardoso. Walter, muito boa noite, seja bem-vindo à Mesa Redonda, prazer em falar contigo. É claro que existe uma ansiedade muito grande pela volta do futebol, mais de 100 dias parado, tem uma saudade, tem uma ansiedade em torno disso, mas ao mesmo tempo havia uma torcida para que o futebol, a volta do futebol coincidisse com o controle da pandemia, o que infelizmente não está ocorrendo no Brasil. A gente ainda tem uma média de 1.000 pessoas morrendo a cada 24 horas e não sabemos até quando isso vai. Como é que você avalia a possibilidade de, se vocês consideram a possibilidade de uma piora no cenário brasileiro e de que maneira isso pode afetar a sequência do Campeonato Brasileiro? Olha, Celso, essa pergunta é muito importante. Ela coloca na mesa redonda a questão da responsabilidade. Vocês acompanharam desde o início, nós tivemos uma responsabilidade, eu diria, nacional, de paralisar todo o futebol. A partir daí, nós construímos um protocolo e um guia médico de retorno, ouvindo todos os médicos do futebol brasileiro.
infectologistas, epidemiologistas, Ministério da Saúde, e preparamos algo que, na nossa avaliação, é uma proposta de retorno muito sensata, com história, exame físico, testes, acompanhamento diário, para que a gente possa afastar os que estão adoentados, investigar aqueles que já tiveram, de alguma forma, a transmissão, mas não correr nenhum risco. Então, eu diria o seguinte, o que aconteceu? Nós demos 45 dias, quase o dobro daquilo que foi dado pelos campeonatos europeus, para nós nos prepararmos para esse reinício. Se por acaso, nesse período, as coisas se agravarem, nós teremos a sensibilidade para fazer uma reanálise, um reestudo, sempre junto com as federações e os clubes, para tomar medidas alternativas. Mas a nossa avaliação é que haverá nesse período um processo de queda da epidemia, uma segurança nos centros de treinamento, absolutamente sem torcida e nenhuma hipótese nos estádios, de tal forma que temos uma segurança e um tempo para avaliarmos a cada momento, a cada semana, qual é a medida mais correta. Nesse momento, nós acreditamos seriamente em que os campeonatos brasileiros podem começar. Perfeito. Mais duas perguntas. Chico Lang e o Walter Feldman gentilmente nos atende mais uma vez. Muito obrigado. Ô, Walter, como é que foi trocar a política pelo futebol? Ô Chico, eu sabia que você ia fazer essa pergunta, até pela nossa identidade histórica aí, tanto tempo também fazendo política e compreendendo como é que é isso. Olha, eu diria o seguinte, elas têm muita semelhança, Chico. Futebol e política são áreas de muito conflito, muita divergência, muitos partidos, porque os clubes são verdadeiros partidos, alguns até verdadeiras nações, mas eu diria que eu aprendi muito na política, com muita tolerância, muita resiliência, enfrentando tudo que a gente enfrentou na questão do regime militar, depois da implantação da democracia, compreendendo a alternância de pensamento. Eu diria que o futebol me pareceu algo muito especial. Eu diria que muitas vezes o futebol é mais complicado do que a própria política, porque tem um elemento que muitas vezes na política não tem, que é uma paixão absoluta por aquilo que você acredita. A política não é bem assim. Tem, às vezes, algumas conveniências, alguns encaminhamentos que fazem parte da busca, inclusive, da maioria, que no futebol muitas vezes não é necessário. Mas tem que ser, não tenho nenhum arrependimento, tem sido uma experiência incrível, espero dar alguma contribuição. Não é a primeira vez que eu ouço falar que o futebol é mais complicado que a política. O Nabi Chedi falava isso. Não é só o Nabi, não. Viu? Forlan, presidente do Barueri, falou, louco. Mas eu vou te contar uma coisa, o Walter Feldman é um cara muito organizado. Como político, ele sempre foi. Então, na CBF, eu acho que a presença dele é crucial, viu? Mas, porque ele era uma bagunça. Com o Walter, ganha o futebol. Perde a política, porque ele tem um bom nível, tem um poder de articulação muito grande. O Walter, o futebol saiu ganhando muito com a presença dele. E o doutor Walter Feldman, o senhor por acaso ainda gosta de dirigir o carro dos outros para conversar ou não? Olha, sempre, viu? Sempre que eu posso, eu guio o carro. Inclusive, quando eu tenho um motorista, eu peço para guiar também. Eu diria que eu distensiono quando eu guio. Eu cheguei agora correndo, cheguei a 15 minutos do programa, vim de uma cidade do interior, eu tive que antecipar a minha volta para estar em dia no horário e vim guiando o tempo todo para chegar na hora prevista. Eu fico muito admirado quando alguém dirige bem. Vampeta, o Walter Feldman para gente liberado. Nossa Senhora. Coisa que não é seu caso, né, Flávio? Não é meu caso. Boa noite, Walter. Em relação também à seleção brasileira e os clubes brasileiros que estão na Libertadores, Sul-Americana, como está o alinhamento com a Conmebol? É muito grande, Vampeta. Nós conseguimos construir nesse período, eu diria, uma relação extraordinária do presidente Caboclo, isso pessoalmente, presidente Caboclo e a FIFA, uma relação muito direta com o presidente Infantino e com Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol. Então, desde que nós estávamos já pensando em anunciar a volta dos campeonatos brasileiros, já articulamos tanto o presidente Alejandro como, eu diria, semanalmente o secretário-geral
José Astigarraga. E as duas diretorias de competições, da CBF e da Conmebol, desde o primeiro momento, acertando os detalhes. A Conmebol, é claro, nos ouviu com muita atenção, dada a importância do Brasil no cenário da América do Sul. E eu diria que está muito acertado para que a gente complete o calendário brasileiro e tenha uma perfeita sintonia com a Libertadores e a Sul-Americana. Flávio, você me permite fazer uma pergunta muito rápida para ele? Tem que ser rápido. Eu sei, porque, na verdade, ele é a melhor pessoa para responder isso. A gente sabe do impacto econômico que a pandemia traz, não só no futebol, mas no país. Serão 38 rodadas com portões fechados. Então, os clubes perdem o dinheiro da bilheteria, ou seja, é um dinheiro que deixa de entrar. A CBF pensou em alguma maneira como é que os clubes podem ter menos prejuízo, já que o futebol vai voltar sem bilheteria? Eu diria, Celso, que o prejuízo é enorme, gigantesco. A gente tem evitado falar da sua dimensão, mas seguramente são bilhões. A economia do futebol, a cadeia produtiva, é em torno de 54 bilhões de reais. Nós perdemos uma parte disso nesse período. Os clubes tiveram enormes dificuldades. Vocês viram o esforço da própria CBF, 123 milhões foram destinados a praticamente todos os clubes das competições nacionais, a arbitragem, as federações, tudo que a gente pôde ajudar, nós ajudamos, mas é inegável que os clubes terão prejuízos que dificilmente serão recuperados a curto prazo. O que nós trabalhamos muito? Principalmente A e B, na manutenção dos contratos dos direitos de transmissão. Isso foi a tarefa mais importante que nós pudemos fazer, mas na questão da bilheteria, a curto prazo, o prejuízo será grande e de reposição muito difícil. Muito obrigado. Obrigado, Walter. Um grande abraço. Obrigado por nos atender mais uma vez. Voltaremos a incomodá-lo, tá? Você hoje está num cargo tão importante que é legal para a gente sempre ter a palavra oficial, a sua palavra aqui conosco. Um grande abraço.